Bora pra onde? Olá, gente, bom dia. Todo mundo escutando aí, normalmente? Olá, gente, todo mundo aí? Tudo tranquilo? Pode começar? Pode. Todo mundo escutando? Gente, ninguém está escutando, não? Tá. Alunos e alunas, me ajudem aí, por favor. Bom dia aí, pessoal. Bom dia. Que bom. É o Christian Oliveira, bem alegre hoje? Ué. Então, vamos lá, né? Vamos Quarto, começar quinto. aqui. Vamos dar continuidade, tá? Gente, ó, vocês entraram naqueles sites, naquelas coisas que eu passei para vocês? Foram atrás? Claro. Muito bom. Então, tomara que todos tenham feito isso, tá? E a parte do GeoGebra, todo mundo baixou, todo mundo lá começou a brincar, fazer suas artes lá, fazer seus gráficos. Como é que tá isso aí? Mas é claro. E outra coisa que eu queria saber, e todo mundo lá fez todos os exercícios normalmente lá? Pode ir para frente? Alunos e alunas, cadê a participação, gente? Vamos lá. Fala aqui assim, porque eu fui ver nossa próxima matéria, né? E eu vendo os exercícios que nós tínhamos feito, eu vi que seria melhor eu ajudá-los a fazê-los aqui para depois da próxima matéria. Eles gostariam de a gente dar essas duas matérias, né? Sim, em sequência, para depois dar uma correção de uma forma muito seca na sexta-feira, né? No fim da semana para nós aqui de estudo, né? Então eu preferi voltar a esses exercícios que foram passados para vocês, tá? E tentar ajudá-los aqui a resolver de começo a fim, tá certo? Eu acho que a gente pode ter dificuldade na hora de resolver isso aí. Então, eu prefiro que nós vejamos isso aqui mais devagar, que vejamos novamente, tá? Várias vezes, para tentar aprender mesmo a matéria, tá certo? O que eu acho importante é isso, tá bom? Então, o que eu quero mesmo é que vocês aprendam, tá certo? E para isso aí, né? Eu vou começar aqui com vocês, então, uma revisão sobre a nossa matéria, tá certo? Vou fazer os exercícios, né, que eu pedi para vocês fazerem. Não que vá fazê-los, né, mas já dar uma boa ideia, um bom começo sobre eles. Peguei aqui alguns números, fui observando, né, parte de sinal, parte de expoente, aquela parte. Fiz alguns para vocês para ajudá-los mais ainda, tá certo? E aí, outros deixei no meio do caminho, até deixando vocês finalizarem esses exercícios, tá bom? Então, para todos que estão chegando aí assim, vou fazer aqui, ó, um certo auxílio, tá certo? Nessa parte de exercícios, vou ajudá-los aí, para quem está entrando aí agora. Estou ajudando a resolver aqueles exercícios lá, tá certo? Então, exercício da parte 140 e 141, pedi para vocês fazerem lá, né, do 17 ao 25, fazer todos lá. E aí, aqui e acolá, aqui eu vou ter que sair dessa minha parte e ir para a parte de outra tela do Word. Vocês vão ter que ajudar aí a ver se está acontecendo ou não. E mesma coisa do GeoGebra, tá? Eu tenho que fazer vários gráficos aqui com o GeoGebra para poder nos ajudar a resolver, tá certo? Então, admitindo mais alguns aqui. Então, o que eu quero aqui mesmo é que vocês aprendam essa parte de função exponencial. Vou ajudá-los aqui fazendo os exercícios junto com vocês, só que não todos, tá certo? Começando aqui, então, tá lá. No número 17, tá aqui o nosso livro aqui do lado, ele fala para você construir os gráficos, não é isso? Todo mundo pegou seu caderno aí, seus exercícios para a gente ir fazendo aqui? Talvez nós nem terminamos, tá? Todos os exercícios. Mas eu quero ver se vocês vão bem nele aí, se vão resolvendo bem, se vão entendendo o que estão fazendo, tá? Então, no 17, ele fala para você construir o gráfico das funções exponenciais definidas pelas seguintes leis, não é isso? Destacando o seu conjunto imagem. O que é seu conjunto imagem? São as respostas, né, que você vai
obter, né? Quando você substituir o valor do x, o que você vai encontrar no valor do y, certo? Então, olha aqui, ó, o da letra A eu fiz, a B e C vou deixar vocês fazerem, tá? Depois direitinho para ir aprendendo. Fiz a letra D também e vamos olhando aí parte por parte, tá certo? Então tá aqui, ó. Primeira coisa, estava aqui. F de x é igual a 4 elevado a x, tá certo? O que eu faço? Vou montar minha tabelinha aqui assim, ó. Vou sempre começar pelo zero, como falei, né, na aula passada nossa, coisa assim. Vou colocar valores para frente, pelo menos 1 e 2 para frente, e o menos 1 e menos 2 para trás. E aí, fazendo a substituição do x por esses valores, 0, 1 e 2, e depois, menos 1 e menos 2, vou achar aqui qual vai ser a minha resposta, tá certo? Encontrando isso aqui, é que eu vou marcar lá no meu gráfico, tá certo? Então, olha o que eu fiz. Aqui, se tá aqui f de x é igual a 4 elevado a x. Fazendo todo mundo junto aí. Se o x valer 0, qual que vai ser a resposta dessa minha continha aqui? Se eu fizer o f do zero, quanto que vai dar o f do zero? Não vai ser o 4 elevado a 0? Se é o 4 elevado a 0, todo número elevado a 0 será igual a quanto? Todo número elevado a 0 é igual a 1. Aí, ó. Se o x valer 0, a minha resposta vai ser 1. Então, eu fiz meu par ordenado, 0 e 1. Fui lá no meu gráfico, ó, 0 no x e 1 no y. Marquei e coloquei a letra A para representá-lo. Esse ponto aqui. Depois, eu sempre vou colocar o próximo número. Comecei com x valendo 0, agora eu vou colocar como se o x valesse 1. Se eu fosse fazer o f do 1, seria 4 elevado a 1. 4 elevado a 1 é o próprio 4. Então, ó, quando o x vale 1, a minha resposta vai ser 4. Certo? Foi isso que aconteceu aqui. Então, esse ponto 1 e 4, eu também fui lá no gráfico e coloquei, ó. Se o x valer 1, o meu y vai valer quanto? Meu y vai valer 4. Marquei lá o meu ponto B. Outra coisa aqui, né? Marquei aqueles. E aí depois, e se o x valer 2? Quanto que vai dar? No lugar do x, você vai colocar o 2. F de 2 vai ser igual a 4 elevado a 2. Quanto que é 4 elevado a 2? 4 vezes 4? 16. Então, se o x valer 2, a minha resposta vai ser 16. Só que esse aqui no gráfico, ó, para mim, se valesse 2 aqui, o 16 ficaria muito alto, tá certo? Então, eu fiz isso aqui para saber, ó. Comecei com ele valendo 0, 1 e 2. E aí, depois de fazer isso, vou pegar agora como se o x valesse menos 1. Quanto que dá 4 elevado a menos 1? Quando isso é negativo, você inverte, não é? Não é como se fosse dividido por 1. Você inverte, vai dar 1 sobre 4. Aí sim, ó, vou lá no gráfico. Se o x valer menos 1, voltar 1 unidade, o y vai dar quanto? 1/4. Então, marquei lá o nosso pontinho, ó. Ponto C, terceiro ponto meu do gráfico. Se o x for menos 1, você vai subir 1/4. E o outro voltando. E se o x valer menos 2? Quanto vai ser o f do menos 2? Se o x valer menos 2, quanto que vai dar essa minha expressão? 4 elevado a menos 2. 4 elevado a menos 2 é 1 sobre 4 elevado ao 2, ao quadrado. 1/4 vezes 1/4 vai dar 1/16. Então, olha só. Vai aproximando muito aqui dessa linha do eixo do x, né? Vai chegando perto do zero aqui na altura do y. Depois de marcar, ó, esses 5 pontos, né? Vi que esse aqui, ó, fica um pouco fora do normal, né? Então, marquei esses 4 aqui, ó. Quando o x valia 0, 1, menos 1 e menos 2. E o seu valor correspondente com o gráfico, ó. Cada um com seu correspondente. Coloquei aqui primeiro a letra A, depois a letra B, o C
e o D. Quando você marcar esses pontos, somente os pontos A, B, C e D, aí sim você vai pegar ó, e passar essa minha curva aqui, ó, que desce, passa pelo ponto B, passa pelo ponto A, pelo C e pelo D. E parece que cada vez mais ele vai aproximando da linha do X. Mas, me fala aí, ele vai atravessar essa linha do X ou não vai? Vai ter algum momento que ele vai passar para a parte de baixo? O Y aqui vai ser negativo? Não. Não. Não, porque aqui, ó, cada vez que eu colocar esse meu expoente aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, assim for, cada vez menor, você vai ter que inverter, vai ficar 1/4, só que elevado a essa potência. Cada vez você vai aproximar mais da linha do X, vai ficar mais perto do zero, mas nunca vai chegar no zero, tá certo? Então, tá aqui o seu gráfico, ó, é dessa forma aqui que vai fazer o seu gráfico, tá certo? Então, observe que cada vez que reduz o valor do X, o valor do Y vai aproximando do zero, mas nunca vai chegar lá. Portanto, ele pediu para a gente falar sobre a imagem, não é? A imagem são os valores que o Y, né, que a minha resposta pode obter, tá certo? Então, a minha imagem será positiva, vai ficar sempre para cima aqui, né, do zero, o Y, né, sempre será positivo e nunca vai chegar no valor zero, sempre vai ficar acima. Pode ficar bem perto, cada vez mais perto ainda, mas dar zero exatamente, isso nunca vai acontecer, tá certo? Então, a nossa resposta é que a imagem vai ser o quê? Esse R aqui, ó, bonitinho aqui, ó, representa o conjunto dos números reais. Então, o Y pode ser qualquer número real. Só que ele só pode ser positivo, tem esse mais aqui embaixo, e esse asterisco aqui em cima, ó, exclui o zero, tá certo? O Y nunca vai dar zero. Então, na realidade, a sua imagem são os números reais positivos, tá bom? É isso aqui, ó, que vai acontecer no número 1, letra A, tá certo? Alguma dúvida aqui? Não. Tranquilo? Beleza. A letra B e a C vai ser parecido com esse, né? Quando essa minha base é maior que 1, ela vai aumentando. Se essa minha base for uma fração própria, né? Ou número decimal entre 0 e 1, aí ela já vai ser o contrário, né? Ela vai diminuindo com o passar do tempo. Olha esse aqui, por exemplo, ó. Letra D, do número 17, tá? F do x é igual a 3 vezes 2 elevado a menos x. E aí, o que você faz? Aí essa conta já é um pouco mais complicada, né? Então eu fiz aqui, ó. Se o x valer 0, sempre começa por ele. Se o x valer 1, se o x valer 2, e depois volta. Se o x valer menos 1 e se o x valer menos 2. Tá aqui nossa função. Se o x for igual a 0, quanto que vai dar isso daqui? Então, vai ser o nosso f do zero, ou o y, tanto faz. Vai ser o quê? No lugar do x, vou colocar quem? Quando o x valer 0, no lugar do x, vai colocar o 0. 0. Então, vai ficar 3 vezes o 2 elevado a menos 0. Tá aqui, ó. Substituir aqui. Tá bom? Agora, lembrando da nossa potência, quanto que dá 2 elevado a menos 0? Tanto faz, né? O expoente é 0, pode ser positivo ou negativo, é 0. E 2 elevado a 0 só pode dar 1. Né? Todo número elevado a 0 igual a 1. E 3 vezes 1 vai dar 3. Então, peguei aqui, fazendo minha tabela primeiro. Quando o x vale 0, o meu y vai dar 3. Tudo bem? Depois, vou pegar agora o meu x e vou colocar no lugar da letra o número 1. Então, se o x valer 1, vai dar quanto? No lugar do x, vou colocar o número 1. Vai ficar o quê? Y igual a 3 vezes o 2 elevado a menos, no lugar do x, coloquei o 1. Aí, vamos fazer a continha. O que é 2 elevado a menos 1?
não é o inverso do 2? O inverso do 2 é 1 sobre 2. E quanto que dá 3 vezes 1 sobre 2? 3 vezes meio vai dar 3 meios. Então, marquei. Se o x for 1, o y vai dar 3 meios. E depois, se o x valer 2, o que vai acontecer aqui? Mesma coisa. No lugar desse x, vou colocar agora o número 2. Então, vai ficar y igual 3 vezes o 2 elevado a menos 2. O 2 elevado a menos 2, você tem que inverter, né? Que o expoente é negativo, vai ficar meio, só que meio elevado ao quadrado. Quanto que é meio elevado ao quadrado? Quanto que dá meio vezes meio? Alunos, quanto que dá meio vezes meio? 3/4. Não, o meio vezes meio dá 1/4, não é isso? E 3 vezes 1/4 vai dar 3/4, não é isso? Então, fui lá no x, se ele for 2, a minha resposta vai ser 3/4. E aí, pega agora os negativos, e se for menos 1? Mesma coisa. O f do menos 1 é o 3 vezes 2 elevado a menos o menos 1. Então, foi isso que eu coloquei aqui, ó. 3 vezes o 2 elevado a menos, dentro do x, né, coloquei o menos 1, que é o seu valor a ser substituído. E menos com menos vai virar mais. Então, será 3 vezes o 2 elevado a mais 1. É 3 vezes 2. E 3 vezes 2 dá 6. E se o x valer menos 2? No lugar do x, você põe o menos 2. Como aqui já tem o menos com menos vai virar mais. Vai ficar 3 vezes o 2 elevado ao 2 positivo. E 2 elevado ao 2 não é 4? E 3 vezes 4 dá 12. Então, se o x for menos 2, a minha resposta é 12. Então, olhando aqui, ó, agora que eu vou para o gráfico, ó, se o x valer 0, a minha resposta é 3. Então, no eixo do x, se ele valer 0, no y você vai subir 3 unidades. Está lá. Marquei meu ponto A. Tá certo? E depois, se ele valer 1, quanto que vai dar? Fiz as continhas e achei 3 meios. Então, se o x valer 1, você vai subir aqui, ó, e vai até o 3 meios. Vai marcar o ponto B, né? 3 sobre 2 é 1,5, não é isso? É o que vocês vão fazer. E se o x for 2? A resposta é 3/4. Então, tá aqui, ó. Se o x for 2, você vai subir aqui até ser 3/4. Quem gosta de passar para a forma decimal, né? Dá 0,75, né? Mas eu acho melhor na forma de fração, tá certo? Reparte aqui, ó, em 4 pedacinhos e sobe 3. Isso que vai ser os 3/4. E voltando, se for menos 1 o x, a resposta é 6. Se voltar 1 unidade, você já vai subir, ó, 6 unidades. Está lá nosso ponto D. E o outro, se tivesse aqui o menos 2, o y já daria 12, já estaria, ó, bem lá em cima, bem perdido. Então, dessa vez, quem ficou de fora, né, do nosso gráfico foi esse ponto aqui, ó. Os outros 4 pontos, ó, coloquei lá no gráfico, coloquei os pontos A, B, C e D, e aí, ó, aí que eu vou passar esse corte aqui, tá certo? Essa curva, tá bom? É esse aqui que é o nosso gráfico. A letra B e C são bem parecidos aí para vocês fazerem, tá certo? Então, mais uma ajuda. Olha o 18. No 18 aqui no livro, ele fala que a nossa figura está representada no gráfico da função f de números reais e números reais, dada pela nossa fórmula. A fórmula é essa, ó. F de x igual a m vezes 6 elevado a menos x. E o m é um constante real. É qualquer número que você pensar. Tá certo? Então, o que ele pede primeiro para a gente? Na letra A, ele pede o valor de m. Qual vai ser o valor do m? Tá certo? Então, se você olhar lá naquele gráfico, ó, olha o que você tem. Te deu essa função, ele pede o valor do m. Mas olha aqui, vamos olhar primeiro este ponto aqui que ele marcou lá para vocês, ó. Neste ponto, qual é o valor do x? O x vale 1. E qual é o valor do y? O y vale
meio, né? Que é o f do x. Então, o que eu vou fazer? Se eu quero encontrar o valor do m, o que eu vou fazer? No lugar do x, vou colocar o número 1. E no lugar do y, vou colocar o meio. Porque esse ponto aqui corresponde, ó, a 1 e meio. Se eu substituir nessa minha função, o que vai acontecer? Onde era o meu y, né, que era o f do x, eu vou colocar o valor dele, que é meio. Igual a m vezes o 6 elevado a menos o x, que vale quanto? 1. Então, tá aqui, ó, nossa substituição. No lugar do x, eu coloquei o número 1, o f de 1, né? O x, quando vale 1, a resposta é meio, então coloquei cá. Igual a m vezes o 6 elevado a menos 1. E aí faz a continha. Quanto que dá 6 elevado a menos 1? O 6 aqui não é como se fosse 6 dividido por 1? Como expoente negativo, você tem que inverter. Vai ficar m vezes 1 sobre 6. Certo? Então, vai ficar 1/6 vezes m dá 1/6 de m, igual a meio, tá certo? Vou falar aquela parte de trocar sinal, mas nem precisa. Se meio é igual a m vezes 1 sobre 6, 1 sobre 6 vezes m, a resposta é meio. Bom? E aí, você multiplica cruzado, né? 2 vezes 1m vai dar 2m e 1 vezes 6 dá 6. 2 vezes que número que dá 6? O m só pode ser o 3. Então, achei, primeiramente, o valor do m. Se você acha o valor do m, aí você vai pegar essa minha função e vai substituir. No lugar do m, você vai colocar o valor dele, que é 3. Aí você pode escrever, ó, o f do x é igual ao m, que vai virar o número 3, vezes o 6 elevado a menos x. Certo? Então, essa aqui que é a parte principal. Se você fez isso aqui corretamente, aí o B e C é tipo continuação, que a gente acabou de fazer no número 17. Na B, ele pede qual é o f de menos 1. Aí eu deixei para vocês fazerem, né? Não vou fazer o tudo também. Como ele quer que o x vale menos 1, f de menos 1 vai ser igual a quem? A 3 vezes o 6 elevado a menos o menos 1. Aí o expoente vai ficar positivo. E aí vocês terminam a conta lá. E a ordenada do ponto P. Na letra C ele pede isso. No ponto P, que está aqui, ó, ele está no eixo do Y. Se ele está no eixo do Y, é porque o x vale 0. Aí você faz o f do 0. Põe no lugar do x, você põe o 0, faz a continha e me dá a resposta. Beleza? Então, eu quero dar uma ideia boa para vocês como ir fazendo, tá certo? Olha o 19. No 19, o que ele falou para a gente? Ele deu duas funções. Deu para a gente o f do x e o g do x, que ele falou que era só uma função afim. Só que era o gráfico aqui, ó, que ia nos ajudar aqui agora, ó. Era o nosso gráfico aqui de lado, ó, que ia nos ajudar. O que ele pede da nossa letra A é para você determinar os valores do A e do B. Deu essa função. Bem parecido com a 18, só que você vai ter que olhar primeiramente nesse gráfico aqui, ó, para poder saber esses meus pontos importantes aqui. Essa nossa função f é essa curva aqui, assim, ó. Essa minha função exponencial aqui, ó. Essa que está de vermelho, certo? E o que você pode observar nessa minha reta aqui, assim? Quando o x vale 0, quanto que vale o y? 3. Isso, para mim, é um par ordenado. É um dos pontos. O x vale 0, o y vale 3. Nessa minha função aqui, exponencial, o outro ponto que ele forneceu para a gente foi esse, ó. Quando o x vale 1, a minha resposta é 5. Então, tem outro ponto aqui do gráfico, ó, que é 1 e 5. Tá certo? E aí, o que a gente pode fazer? Deu para a gente, ó. Tá lá a função. F de x é igual a mais b vezes o 2 elevado a x. Agora, no meu ponto, nesse primeiro lá que eu fiz, ó, nesse ponto, o x vale 0 e o y vale 3. Se você substituir, o que vai acontecer?
Não era f do x igual a mais b vezes 2 elevado a x? No lugar do x, você vai colocar o número 0. Vai ficar f de 0 igual a mais b vezes 2 elevado a 0. Então, fazendo a continha, ó, ele falou primeiramente que esse nosso y vai dar 3. Quando o x vale 0, o f do 0 é igual a 3. E nós temos essa expressão também. O f do 0 é igual a mais b vezes 2 elevado a 0. Então, eu posso igualar. Se o f do 0 é igual a isso daqui e o f do 0 é igual a 3, eu posso igualar. Porque eu sei que o f do 0 vai ser igual ao f do 0. Isso quer dizer, eu posso igualar a mais b vezes 2 elevado a 0 igual a 3. E aí, fazer a continha. 2 elevado a 0 vai dar quanto? Dá 1. E 1 vezes b dá b. Então, vai ficar a mais b igual a 3. Peguei aqui minha primeiro sisteminha lá do nosso 7º ano, tá? Vou esperar um pouquinho com ele aqui. Vou pegar agora o meu outro ponto, ó, que eu tinha achado aqui, ó, que tem as coordenadas 1 e 5. Substituindo nessa nossa função, o que vai acontecer? No lugar do x, você vai colocar o número 1. f de 1 igual a mais b vezes 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. Então, vai ficar a mais b vezes 2, que é a mesma coisa que a mais 2b. Agora, no nosso gráfico, ó, quando x vale 1, a resposta não é 5? Então, o f de 1 vai ser igual a 5. Nesse ponto aqui, ó, quando x vale 1, a resposta é 5. Novamente, o f do 1 é essa expressão e o f do 1 é 5. Então, os dois só podem ser iguais. Então, 2 elevado a 1 é 2, que vezes b dá 2b. A mais 2b igual a 5. Então, olha aqui. Antes eu tinha achado que o a mais o b dava 3. E agora encontrei que o a mais 2 vezes o b dá 5. Agora eu vou fazer o sisteminha, ó. Tá lá, ó. Peguei essa parte, coloquei para baixo. Isolando o a e substituindo, vamos ter o quê? O a mais o b não é igual a 3? Se eu passar o b para o outro lado, o a vai ser igual ao 3 menos o b. E eu vou colocar ele aqui embaixo, ó. O a não é igual a 3 menos b? Então, no lugar do a, vou colocar quem? O 3 menos o b. Que somado com 2b vai ser igual a 5. Aí faz a continha, ó. O 3 aqui é positivo, passa para o outro lado, vai ficar negativo. 2b menos 1b vai dar o próprio b. E 5, tirando 3, vai dar 2. Então, achei o valor do b. Certo? Que é 2. E, depois de achar o valor do b, faz aqui de cabeça, ó. O a somado com o b dá 3. O b não vale 2? Se o b é 2, o a mais 2 vai ser igual a 3. Me fala aí, que número que somado com 2 vai dar 3? Só pode ser 1. Então, achei os valores dele, tá? O a vale 1 e o b vale 2. E aí, eu já posso muito bem montar, né, a nossa função, ó. Do mesmo jeito que eu fiz lá atrás, ó, no lugar do a, coloca o número 1, tá aqui, ó. E no lugar do b, você coloca o 2. Tá aqui. Então, essa aqui, ó, que vai ser a nossa resposta, tá certo? Na letra B, o que ele pede pra gente? Ele pede... Determine o conjunto imagem de f. O que é imagem de f? A imagem, olhando aqui no gráfico, ó, é... Só vendo aqui, essa reunião finalizará em 10 minutos. Atualize agora para remover o limite. Deixa eu colocar esse atualizar aqui. Mas vamos tentar continuar aqui normalmente. Mas daqui 10 minutos, certeza que a aula acabou. Então, observe que esse nosso f nunca tocará no valor 1. Tá certo? A nossa função, ó, ela sempre vai ficar aqui, ó,
e cada vez mais ela vai aproximar do 1, mas nunca vai tocar esse 1 aqui, tá certo? Então, a nossa imagem quer dizer que o y pode ser qualquer número real. Tal que, essa barra sim quer dizer tal que, o y sempre será maior que 1, certo? É o que vai acontecer aqui, ó. E aí a letra C e D eu deixei para vocês depois observarem mais e continuarem, né, fazendo as continhas. Depois ele pede, obtenha a lei que define a função g. Aqui é uma reta, ó, isso que a gente aprendeu, certo? Nesse ponto aqui, ó, como aqui cada vez mais vamos ter que saber esses pontos, as coordenadas desse ponto é 1 e 1. É uma das coordenadas. E essa outra coordenada aqui, ó, quando o x vale menos 1, o y vai ser 2, certo? Então, vamos ver aquela funçãozinha, né? O g do x igual a aqueles números vezes o x, mais outro número à frente. Mesma coisa para cá, ó. Vai ficar menos 1 vezes o x, mais o outro de cá. E aí eu quero que vocês encontrem a reta dessa equação. Isso aí já foi feito já muitas vezes com vocês. E na letra dele, ele quer que você determine as raízes. O que é determinar as raízes? Ele quer saber quando que essa curva aqui, ó, essa função exponencial vai ser igual a 0, tá? Quando que ela vai cortar a reta do x? Será se essa aqui vai cortar a reta do x? E essa outra aqui, ó, também quer saber dessa aqui, do g do x. Quando que essa reta vai cortar a reta do x, tá certo? Então, C e D aí é sequência. Olha no 20. Queria terminar fazendo pelo menos isso aqui, né? As outras partes aqui, ó, depois eu vou passar em alto aí para vocês, né, para dar uma certa ideia. Mas o nosso tempo, né, ficou curto aqui assim, porque são muitos. Pelo que eu estou vendo aqui assim, ó, eu acho que na nossa próxima aula eu vou ter que mostrar isso aqui ainda, tá? Porque na 20, ele fala para você fazer o gráfico. E aqui a nossa aula vai acabar nisso daqui, tá certo? Se for para fazer tarefa, eu vou querer que vocês façam todos aqui mesmo. Sexta-feira deve ir nossa correção, tá? Mas provavelmente segunda-feira eu ainda devo pegar essa parte aqui. Eu quero que vocês aprendam isso aqui, tá certo? Para poder dar continuidade. Na 20, ele pediu para você fazer o gráfico, né? Da primeira, f de x é igual a 2 elevado a x menos 2. Primeira coisa, ele quer que você faça esse gráfico aqui, ó, no GeoGebra, tá certo? E que seja somente y igual a 2 elevado a x. E depois faça o gráfico que ele pediu lá. E vamos fazer e ver o que aconteceu com o gráfico. E aí sim, você vai falar sobre a raiz e a imagem. Então, ó, estou entrando aqui agora na parte do GeoGebra. Me ajudem aí, por favor, ó. Estamos entrando no GeoGebra. Professor. Deixa eu ver aqui. Vou mexer aqui. Professor, Oi? quando que o senhor vai encerrar a aula? Ela vai acabar daqui a 6 minutos. Deixa eu só vir aqui. Se eu acerto aqui algo a mais. Que eu queria entrar na nossa outra imagem ali, assim. Interromper vídeo não. Participantes. Me ajudem aí, por favor. Vocês apareceram. Vou colocar aqui primeiro para ver aqui assim. Apareceu aí para vocês o GeoGebra? Não. Não. Apareceu? Não. Não? Não. Só ver aqui assim. Só um pouquinho. Acho que é novo. Esse aqui, ó. Agora apareceu? Apareceu. Beleza. Sim. Então, vamos cá, ó. Apareceu. Tá aqui o nosso GeoGebra. O que eu vou fazer? Vou escrever aqui embaixo na nossa entrada, ó. Vou clicar em cima e vou colocar, ó, y igual a 2 circunferência x. Essa circunferência que o nosso computador entende como se fosse expoente, tá certo? Então tá aqui o nosso gráfico, ó. Esse aqui é o gráfico da nossa função, ó. Y igual a 2 elevado a x, tá certo? Então, é esse daqui. Só que ele quer que faça o quê? Ele quer que você escreva y é igual a 2
circunferência x, 2 elevado a x, só que menos 2. Então, eu coloquei aqui o menos 2 na frente, ó. E aí dei o Enter e apareceu aqui o g, ó. Y igual a 2x menos 2. Veja o que aconteceu nesse meu gráfico. Quando eu fiz y igual a 2x, apareceu aquele nosso gráfico normal que nós já vimos já nos nossos exemplos. Quando você colocou menos 2, o que vai acontecer? Olha aqui, quando o x era 0, no gráfico verde, né, que é o f, ele subiu aqui uma unidade. E no gráfico g, ele desceu uma unidade. Tá certo? A distância entre esses dois pontos aqui vai ser quanto? Qual é a distância? Nesse ponto em que o y vale menos 1 e que o y vale 1. A distância vai ser 2. Porque esse outro gráfico vai ficar 2 unidades abaixo deste ponto. Quando o x valia 1, se fosse a nossa primeira função, y igual a 2x, se o x valer 1, vai dar aqui, ó. Só que na minha outra função não é 2 a menos? Você vai pegar esse mesmo ponto e vai descer 2 unidades. Na primeira função, y igual a 2 elevado a x. Se o x valer 2, 2 elevado a 2 dá 4. E no outro gráfico, sempre vai ser 2 unidades para baixo. Então, é aqui que você vai observar, ó, o que está acontecendo, tá certo? Qual que era a nossa outra entrada lá? Qual que era o nosso outro gráfico que ele pediu? Só tentando entrar aqui. Na letra B. Ele fala também sobre a raiz e a imagem, né? A raiz é quando ele vai cortar a reta do x, quando o y vale 0. Qual que vai ser a imagem dele, então? Que ponto vai ser esse? É exatamente aqui, ó. Nesse ponto 1 e 0, que ele vai cortar a reta do y, tá? É aqui que a nossa raiz vale 0, tá bom? E qual que é a outra que ele fala também? E a imagem, não é isso? A imagem é o valor do y. O que vai acontecer aqui com o y? Quando você desceu 2 unidades aqui, ó. Quando nós tínhamos primeiro y igual a 2 elevado a x, cada vez mais ele aproximava do zero, mas nunca ia chegar no zero. Então, era do zero para frente. Esse aqui tem 2 unidades para baixo. Então, o que vai acontecer? Cada vez mais, ele vai aproximar agora do menos 2, que tem 2 unidades para baixo, tá certo? Mas nunca vai chegar nesse menos 2. Então, essa minha imagem, que é o y, ela vai ser sempre maior, ó, sempre valores maior que o menos 2, tá certo? Nunca pode ser exatamente o menos 2. Sempre será maior, certo? Então, é isso que vai ajudar a minha primeira resposta. Já, voltando aqui, ó, na letra B, ele fala, faça o gráfico, né? Qual que é o gráfico mesmo? F de x igual a meio elevado a x mais 1. Então, aqui, ó, eu vou apagar esses aqui, ó. Clique em cima e o backspace, né, para voltar, só para apagar. Vou escrever aqui, então, ó, y igual, aí tem que abrir e fechar o parênteses, e dentro dele, colocar 1, aquela barrazinha de baixa interrogação, 1 sobre 2. Põe a setinha para fora, põe a sua circunferência elevado a x. Tá aí, ó, apareceu. Apertou o Enter, tá aí. Isso aqui é o y, é igual a meio elevado a x. Só que ele quer que você faça o quê? Quer que você escreva y é igual a meio, tudo isso elevado a x, só que com mais uma unidade. Tá lá, ó. Então, o que você fez? Você pegou exatamente esse outro gráfico e colocou somente uma unidade para cima.